Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, vários estabelecimentos comerciais, casas e até carros possuem algum tipo de câmera, monitorando tudo 24 horas por dia. E graças a esses aparelhos, acabamos assistindo situações inacreditáveis que muitas vezes parecem não ter uma explicação. E hoje eu convido você para assistir algumas das filmagens mais absurdas que estão correndo na internet em busca de respostas. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Uma mulher que caminhava inocentemente por um parque na Flórida nem imaginava que teria um encontro bizarro com um peixe que caiu do céu. A mulher foi atingida do nada por um bagre voador de quase 3,40 kg de comprimento. O evento inesperado e incomum deixou a mulher sem acreditar até hoje no que aconteceu e sem fazer a menor ideia de onde o coitado do peixe tenha vindo. E enquanto na cara de uns cai peixe, para outros literalmente chove dinheiro do céu. O que aconteceu em Hong Kong e deixou as pessoas loucas pela rua, tentando pegar cada nota de dólar que flutuava lentamente em direção ao chão. E a coisa foi tão insana que teve gente até que subiu nos telhados para tentar pegar mais grana. E por mais que tudo isso pareça um filme, galera, foi real. Agora, imagina só estar dando um rolezinho despretensioso por aí, quando de repente começa a cair dinheiro do céu. Bom demais, né? A única coisa ruim é que, pelo que parece, ninguém tem muita certeza de onde esteja vindo toda essa pequena fortuna. Fica aí o mistério. Mas as más línguas dizem que era um empresário do ramo das criptomoedas que ficava jogando dinheiro do alto do seu prédio. E parece que ele já até foi preso por algum tipo de fraude. Então, se for isso mesmo, acho que não vai rolar outra chuva refrescante pro bolso da galera dessas aí não. Durante uma revisão de antigas imagens de satélite, um investigador encontrou algo que, segundo ele mesmo, poderia ser de fora desse planeta. Enquanto olhava as fotos, ele percebeu um objeto metálico parcialmente enterrado na neve, com uma sombra projetada logo abaixo, o que fez o investigador especular que poderia ser uma nave que deu uma cabeçada naquela montanha, ficando presa e escondida por milhares de anos. E agora, com o avanço das temperaturas, está finalmente emergindo à medida que a neve vai derretendo. O homem também deixa claro que isso é só uma das milhares de possibilidades, já que poderia também se tratar perfeitamente de uma estrutura geológica natural, e diz que mais estudos e imagens serão feitos no futuro para determinar o que seria essa coisa. Pessoas descendo do céu de parapente pode ser uma visão ligeiramente comum. Só que não igual a esse cara, que caía igual um saco de batata, a mais de 50 km por hora, girando de uma forma totalmente descontrolada. Isso aconteceu depois que o seu equipamento ficou todo enroscado. A filmagem mostra momentos de tirar o fôlego enquanto o homem tenta, em pleno ar, evitar ter o mesmo destino do peixe lá da primeira filmagem. E felizmente não teve mesmo, pois graças ao treinamento que o manteve calmo e um bom paraquedas reserva, o cara conseguiu chegar em segurança no solo. E parece que bagres e pessoas girando igual o peão da casa própria não são os únicos seres caindo por aí não. Porque foi também na Flórida que essas filmagens foram feitas mostrando uma penca de iguanas caindo de maduro das árvores por vários parques e florestas da cidade. E esse evento bizarro ocorreu devido a uma queda extrema de temperatura, que fez com que os lagartos congelassem nas árvores e caíssem. E embora possa parecer que eles foram comer folhas no paraíso, essa frente fria incomum apenas os deixou temporariamente imobilizados, como se causasse um coma momentâneo.
E aos poucos, eles foram todos acordando e voltando para suas árvores. Mas com certeza a visão desses filhotes de Godzilla caindo do céu foi uma experiência bem esquisita para todos os moradores da cidade. Uma chuva de granizo pode até parecer algo comum que a maioria das pessoas já viu pelo menos uma vez na vida. Mas não é essa tempestade de granizo aqui, que chegou de repente na Espanha e saiu devastando tudo que encontrava. As pedras de granizo eram de um tamanho nada comum, com algumas medindo mais de 11 centímetros de diâmetro. E a tempestade foi tão tensa que quebrou janelas, telhados e até carros. E embora tenha durado apenas 10 minutos, foram 10 minutos de puro terror numa das piores tempestades já vistas naquele país. O máximo que eu me lembro foi de ter visto granizo do tamanho de umas bolinhas de gude, e já foi um estrago tremendo. Imagina só essas pedruconas aí! E você, qual era o tamanho da maior pedra de granizo que você já viu? Ou você nunca viu uma chuva de granizo? Por favor, me conta aqui nos comentários, que hoje eu vou favoritar todas as respostas, combinado? Uma das cenas mais tristes e misteriosas dos últimos tempos é o vídeo dessa câmera de segurança, mostrando centenas de pássaros caindo misteriosamente no chão no norte do México. As aves faziam parte de um grande bando de pássaros pretos com cabeças amarelas e estavam migrando para o sul. E apesar de alguns pássaros conseguirem se recuperar da queda, como vemos na filmagem, um número significativo infelizmente não voltou a se mover. E para completar todo esse enigma, a causa exata dessa queda em massa ainda é desconhecida. E por falar em mistério, um evento bizarro foi capturado pelas câmeras no estado de Gujarat, na Índia, onde várias esferas metálicas caíram do céu, deixando os moradores sem fazer ideia do que estava acontecendo. As esferas, com cerca de 45 centímetros de diâmetro e pesando aproximadamente 6 quilos, são totalmente ocas e, por sorte, não atingiram nenhuma pessoa ou bicho. E apesar de uma investigação ter sido feita, a origem dessas misteriosas bolas metálicas permanece desconhecida, deixando no ar mais um grande mistério, além do medo da população que coisas assim voltem a cair do céu. Durante uma das tempestades mais assustadoras já registradas em vídeo, vemos uma poderosa ventania e pedras de granizo enormes caindo do céu. E para piorar a situação, conforme as pedras de granizo iam destruindo os telhados, os fortes ventos arremessavam esses pedaços de telhas e concreto para o chão junto com a chuva, causando uma situação muito mais destrutiva e desesperadora que ninguém quer passar na vida. Todo mundo sabe que o mundo animal tá cheio de bichos super inteligentes fazendo coisas que parecem impossíveis, mas mesmo já sabendo disso, muitas vezes a gente ainda se surpreende quando vê coisas como a que esse corvo foi capaz de fazer. O bichinho, cheio de sede, coitado, percebe que não tem como alcançar a água na garrafa só na bicada. E por isso começa a jogar pedras lá dentro para que o nível da água suba o suficiente para ele beber. E não é que ele consegue? Incrível! Tenho certeza que tem muita gente que não pensaria em fazer isso se estivesse numa situação parecida, certeza. E por falar no mundo animal, uma outra filmagem inacreditável é essa, onde vemos um cachorro incomodado com o lugar onde sua melhor amiga está sentada, e faz de tudo para tirar a mulher de lá. Dá uma olhada só por que ele estava fazendo isso.
poucos instantes depois que o doguinho puxou a moça de lá, uma baita de uma galha cai exatamente com tudo no lugar onde a mulher estava. E sabe-se lá o quanto ela poderia ter se machucado se não fosse pela sacada rápida e sexto sentido do cachorro, que não só pressentiu o que estava para acontecer, como também tirou a moça de lá. Existem muitas histórias e lendas sobre sonambulismo, e uma das mais difundidas é que não se pode, de forma alguma, acordar um sonâmbulo, porque ele pode até bater as botas. E no caso desse cidadão aqui, pode até perder seus superpoderes. Na filmagem, vemos o cara fazendo um sonâmbulo clássico com direito até aos braços esticados para frente. Só que o homem começa a andar sobre a água da piscina e só acaba descobrindo que não sabe flutuar depois que sua esposa vem correndo atrás dele e, no susto, acaba acordando o homem, que afunda igual um prego assim que desperta do seu sono. Olha, eu já vi muita história doida sobre sonâmbulos. Agora, andar sobre as águas é novidade. Me diz, o que você achou desse vídeo e como acha que ele foi feito? Só para desmistificar o lance de acordar ou não um sonâmbulo, você até pode acordar a pessoa, mas ela vai estar bem confusa com a situação. Então o recomendado é conduzir ela de volta para a cama em segurança. Tá vendo aí? O Universo Inexplicável também é utilidade pública. E essa informação já valeu seu like, não valeu não? A cada dia que passa, a tecnologia evolui ainda mais. Só que, mesmo sabendo disso, de vez em quando surgem umas coisas por aí de cair, vocês sabem o que e de onde. E uma dessas coisas é esse capacete nível Vingadores. Eu realmente não sei se isso aí serve para proteger realmente de alguma coisa. Mas que é estiloso ao extremo, isso é. Eu nem tenho moto não, mas confesso que queria muito um capacetão maneiro desses aí, nem que fosse só para andar de bicicleta. Um conselho muito conhecido é que quando a pessoa sente vontade de tirar aquela água do joelho, ela deve ir e não ficar prendendo. E apesar de todo mundo saber que isso pode evitar umas pedrinhas na bexiga, ninguém imagina que poderia chegar a ser um pedregulho desse tamanho aí, ó. E no final das contas, correr pro mato quando a natureza chamou pode ter salvado a vida desse cara. Se bem que se ele não tivesse parado, ele não estaria ali na hora que o pedregulho caiu do caminhão. Então, na verdade, eu acho que não esperar para encontrar um banheiro rendeu foi um baita prejuízo no carro. Uma das filmagens mais misteriosas que viralizaram ultimamente foi feita no meio do deserto do Iraque por esse homem e alguns amigos, que passavam pelo local quando se surpreenderam com essa espécie de rio de areia se movendo rapidamente cruzando o deserto. Assim que essa filmagem surgiu na internet, uma enxurrada de comentários foram feitos tentando explicar o que estamos vendo. Além de, é claro, uma pá de gente duvidando da veracidade da gravação, achando que foi tudo forjado. Mas na real mesmo, o vídeo é autêntico e já foi até analisado por diversos especialistas que confirmaram a sua veracidade. Quanto ao fenômeno, algumas pessoas acreditam se tratar de areia sendo empurrada pelos fortes ventos do deserto. Só que como nas imagens não parece estar ventando tanto assim, a teoria mais aceita é a de que isso, na verdade, não seja areia, e sim granizo, que está cobrindo um rio de verdade. E são as águas desse rio que nós não vemos por estarem embaixo da camada de granizo, que levam essas pequenas pedras, fazendo parecer que o que vemos seja um rio de areia. Pelo mundo afora, tem muita gente tentando se dar bem em cima dos outros a todo momento. E às vezes, fazem as coisas mais absurdas para conseguir isso. Como no caso do que aconteceu nessa loja de conveniência. Dá uma olhada só.
Na maior cara de mogno lustrado na peroba, essa moça cata uma garrafa da geladeira e enquanto dá um migué que está procurando alguma coisa na parte de baixo da prateleira, esconde a bebida na roupa e sai saindo na maior naturalidade como se nada estivesse acontecendo. Se você aí que está me assistindo nesse exato momento já passou dos trintão, ou até se for um pouco mais jovem, deve se lembrar daquele filme E.T. o Extraterrestre do Steven Spielberg, certo? Tá lembrado? É aquele filme do bichinho pequenininho, cabeçudo, que falava assim, minha casa, telefone, deixa o like, se inscreva. Então, esse aí mesmo. E esse filme foi um sucesso tão grande que lá na época, em 1982, a fabricante de videogame Atari correu atrás e gastou milhões de dólares para comprar os direitos da franquia e produzir um game sobre ela antes do Natal. Só que teve um pequeno probleminha nessa história, porque eles correram tanto para produzir os jogos a tempo enquanto o mundo ainda estava no hype do filme, que o jogo acabou ficando uma bela de uma bosta. Com gráficos tenebrosos e uma jogabilidade tão confusa que não fazia o menor sentido, e acabou ficando conhecido como o pior jogo da história. O que fez encalhar mais de 3 milhões de cartuchos do jogo que já haviam sido produzidos, só que ninguém tinha interesse em comprar. E você pode estar se perguntando agora, tá, mas o que isso tem a ver com Desert, meu filho? Surtou de vez? Não, eu não surtei não, porque é agora que entra o deserto. Porque lá na época, mesmo depois do fracasso do jogo, os cartuchos simplesmente desapareceram da face da Terra, como se jamais tivessem existido. O que fez muita gente se perguntar onde eles teriam ido parar. Enquanto muita gente brincava com a ideia de que o ET tinha levado os jogos de volta para casa, outras pessoas já tinham uma teoria mais pé no chão e diziam que a empresa Atari tinha enterrado tudo no deserto. O que, claro, a empresa negou categoricamente, mesmo porque seria ilegal fazer esse tipo de coisa, né? E no final das contas, o paradeiro dos cartuchos virou um grande mistério, pelo menos até 2014, quando a Microsoft decidiu escavar várias áreas do deserto no Novo México que eram apontadas como possíveis áreas onde os jogos poderiam estar supostamente enterrados. E foi durante uma dessas escavações que eles encontraram tudo. Milhões de cartuchos, não só do jogo do filme, mas de vários outros fracassos da época também. E alguns em um estado tão bom que até o manual vinha junto com o jogo lacrado. O que colocou um fim em um mistério de mais de 30 anos e provou que às vezes as teorias mais absurdas podem estar certas. Quando as pessoas começaram a perceber que existem estruturas de concreto enormes em formas de setas, distribuídos estrategicamente ao longo dos desertos norte-americanos, muita gente questionou quem teria construído essas coisas, para onde elas apontam e principalmente qual o objetivo delas existirem. E apesar de ser um negócio gigante bem visível quando visto de cima, ninguém parecia ter muitas informações, o que acabou fazendo o casal Brian e Charlotte Smith ficarem tão curiosos que entraram com tudo numa missão muito louca de decifrar esse mistério. E depois de muita grana investida em uma baita investigação, acabaram chegando à conclusão que lá nos anos 20 e 30, quando o correio era feito com aqueles aviões bem arcaicos da época, os pilotos tinham que se orientar exclusivamente pelo que conseguiam ver e reconhecer, como estradas, montanhas, cidades, e assim conseguiam chegar ao seu destino. Mas como era impossível ver qualquer coisa durante a noite, essas setas foram a solução da época para guiar os pilotos no meio da escuridão. A ideia era bem simples e funcionava muito bem com uma estrutura de madeira construída em cima, iluminando esse setão que, durante a noite no deserto, brilhava que era uma maravilha, e qualquer um do alto conseguia ver mole. Só que o tempo foi passando, a tecnologia evoluindo, e essas estruturas perderam completamente a sua utilidade, sendo abandonadas e esquecidas.
E com o tempo, as torres de madeira foram consumidas, desaparecendo completamente, deixando para trás somente o concreto e o mistério. Mistério que, se essa teoria estiver certa, já foi desvendado. Estar andando pelo deserto debaixo de um sol escaldante e dar de cara com uma piscina geladinha para se refrescar parece mais um pensamento de alguém viajando numa miragem do que propriamente uma coisa real. Bom, a não ser que você esteja andando pelo deserto da Califórnia, onde isso é realmente possível, porque foi lá que um artista australiano construiu essa piscina como uma forma de experimento social. E não é qualquer piscina não, porque ela conta até com um sistema de filtragem e purificação da água com energia solar. Só que nem tudo são flores também, porque para conhecer um local é preciso entrar em contato com o artista para pegar a chave. Então, se você estiver vagando pelo deserto e encontrar essa piscina, pode até ser pior, porque imagina só a angústia de saber que tem uma piscina bem ali, geladinha na sua frente, mas você não consegue chegar nela. A ideia da piscina era ficar ali no sigilo, e só quem entrasse em contato para pegar as chaves receberia também a localização do lugar. Mas depois que encontraram pelo satélite do Google, a piscina acabou toda destruída. E apesar de haver um projeto de reconstrução, nada saiu do papel até hoje. Durante uma tarde no deserto de Utah, nos Estados Unidos, algumas pessoas acabaram encontrando esse objeto metálico que logo foi batizado de Monólito de Utah, por se parecer muito com o objeto do filme 2001 Uma Odisseia no Espaço. E a descoberta foi tão misteriosa que não demorou nada para viralizar nas redes sociais e atrair um monte de gente que queria ver o negócio pessoalmente. E essa mobilização toda chamou a atenção até do governo do estado, que acabou se pronunciando, dizendo que não tinha nada a ver com isso e não sabia quem seriam os responsáveis ou qual o objetivo desse objeto ser colocado ali. E antes mesmo que maiores informações sobre a investigação fossem divulgadas, a peça de metal simplesmente desapareceu da noite para o dia. Que, por sinal, foi da mesma forma que ela havia aparecido. E, novamente, as autoridades vieram a público dizer que não foram eles e que não sabiam onde o negócio foi parar. O mistério sobre esse monólito ficou em alta durante um bom tempo, com várias teorias sendo comentadas pela internet. Desde pessoas que acreditavam que era uma brincadeira, enquanto outras achavam que seria a divulgação de algum filme, até alguns que acreditavam se tratar de um objeto vindo do espaço, alguma coisa que provaria a existência de vida fora do planeta. Mas no final das contas, um grupo de artistas apareceu através de uma série de postagens na internet mostrando o processo de confecção do monólito e acabando com a graça dessa história. Mas mesmo assim, ainda tem quem ache que não foram eles que fizeram esse objeto e que ele seria algo bem mais misterioso que uma simples peça de arte. Mas será? Fica aí o questionamento. Enquanto caminhava pelo deserto de Queensland, na Austrália, um homem acabou esbarrando com uma estrutura muito estranha, parecendo a cauda fossilizada de alguma coisa enorme. E na curiosidade, começou a escavar a área em volta. E quanto mais o cara cavucava o solo, mais o bicho ia aparecendo, até tomar essa forma. Mostrando que, na verdade, o homem havia acabado de encontrar um fóssil de 100 milhões de anos de um monstrão marinho conhecido como Cronossauro, e podia alcançar o tamanho de um prédio de 4 andares, mas que hoje só pode ser encontrado assim, fossilizado em lugares que no passado já foram submersos, como essa parte da Austrália. Ninguém gosta de pegar engarrafamento, e só de imaginar ficar 2, 3 ou até 4 horas parado no trânsito dá um nó na garganta de muita gente que já passou por isso. Mas apesar de parecer tempo demais,
A verdade é que isso não é nada perto do que aconteceu na China, na estrada que liga Pequim ao Tibete, onde as imagens feitas por esses drones registraram só um pedacinho do que foi o maior engarrafamento já registrado na história, que levou nada mais nada menos que 12 dias para terminar. Já imaginou ficar 12 dias preso dentro de um carro naquele acelere para interminável? Insano, né? Mas pelo menos tenho certeza que fez a alegria da galera que vende água e biscoito, que sempre brota misteriosamente do nada, assim que o engarrafamento se forma. Quando tubarões estão próximos das praias, elas costumam receber placas avisando sobre a proibição do mergulho até que eles voltem a nadar para longe. Só que mesmo com esses avisos, essa galera na Austrália resolveu meter a cara na água. A filmagem feita por um drone mostra a baita irresponsabilidade desse cidadão que leva as duas filhas para a água, mesmo sabendo do perigo. E nenhum deles nem percebe que tem um baita tubarão a menos de 5 metros deles. E provavelmente essa história teria terminado bem mal, se o operador do drone não tivesse chamado a polícia que botou todo mundo que estava na água para correr, mantendo ela fechada até que o tutuba seguisse seu caminho. Tá aí um negócio que eu não consigo entender. Os caras sabem que tem tubarão na água, vem uma placa imensa dizendo que é proibido nadar porque tem tubarão, às vezes até já rolou algum caso de ataque, e mesmo assim eles vão lá e entram na água. Tão de sacanagem, né? Que fogo na popa é esse que só consegue apagar com a água do mar? E nesse caso foi ainda pior, né? Porque o cara ainda levou as filhas junto. Vai entender. E foi também na Austrália que um cara tentou filmar uma família de cangurus bem de perto com a ajuda do seu drone. Só que os saltitantes não curtiram muito essa ideia, não. Enquanto o operador do drone deu um mole, a mamãe canguroa, provavelmente tentando proteger seu filhote, largou logo um rock balboa no mastigador de pipoca do drone, que foi a nocaute na mesma hora. E apesar do aparelho ter ido para o paraíso dos drones, pelo menos o cara conseguiu recuperar essa filmagem impressionante. Enquanto filmava o campo coberto por neve no Canadá, o dono desse drone reparou que tinha alguma coisa estranha no meio daquele montoeiro de gelo e foi se aproximando. Em pouco tempo, a gente percebe que é uma pessoa vestida toda de preto deitada no meio do nada. E se isso já não fosse esquisito o suficiente, o comportamento da tal pessoa, depois que percebe a presença do drone, é ainda mais esquisita. No final das contas, ninguém descobriu quem era a pessoa ou o que ela estava fazendo ali. Mas se eu fosse o dono dessa fazenda, abri o olho com essas figuraças esquisitas que andam aparecendo no quintal dele. Uma das geografias mais curiosas do mundo que vem intrigando especialistas há muito tempo pode ser encontrada na Tailândia e é conhecida como a Rocha das Três Baleias, por causa desse formato que lembra demais 3 baleias nadando juntas, e que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do país, e que só conseguimos ver por completo olhando do alto, como nessa filmagem feita por drones. Apesar das teorias que dizem que essa formação rochosa foi criada por séculos de erosão e fortes ventos, existe uma lenda local que fala sobre as rochas serem o palco dos deuses. E isso fez várias pessoas que acreditam na visita de seres de outro planeta acharem que esse lugar, num passado muito distante, servia como um ponto de referência para naves, tipo um farol para os ETs saberem onde pousar. O que, sem dúvida, é uma ideia muito mais interessante que erosão e vento, mas bem mais difícil de provar. Uma das lendas mais famosas envolvendo as florestas
é a do famigerado Pé de Nós Todos, que, como vocês bem sabem, tem todo o amor desse canal. E por isso, eu não podia deixar de mostrar a filmagem feita pelo drone desse homem. Segundo a história contada pelo próprio cara, ele tinha visto uma família de ursos nessa região e queria fazer uma filmagem deles. Só que o que ele acabou vendo foi esse bicho peludaço que algumas pessoas disseram que só pode ser o pé grande. Enquanto muitos outros comentários mais céticos já se dividiram entre quem acha que é alguém fantasiado zoando com a cara do homem ou alguém fantasiado combinado com ele. Mas e você? O que acha que pode ser essa coisa? E já que começamos a falar de criaturas lendárias, vamos falar também do monstro do Lago Ness, que é sem dúvida uma das mais famosas do mundo. E o que não faltam sobre esse ser são histórias de gente que jura de pé junto que já viu e até imagens do bicho. E pelo que parece, agora também tem uma nova filmagem feita pelo drone de um homem chamado Richard Mevor. Dá uma olhada só. A filmagem mostra que tem alguma coisa na água bem grande, que tem curiosamente um formato muito parecido com o da famosa Nessie. De acordo com o Richard, o bicho, ou seja lá o que era aquilo, não demorou muito para desaparecer sem ser identificado, reacendendo a velha lenda do Lago Ness. E aí, o que você acha que era aquilo? E você acredita na lenda desse lago? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. Quem está curtindo uma tarde em família na beira do lago pode esperar encontrar muita coisa, mas dificilmente uma espada da era pré-viking estaria entre elas. Mas mesmo assim, foi exatamente isso que uma menina de 8 anos chamada Saga encontrou nesse lago na Suécia. Assim que a garota apareceu com esse negócio, a família toda achou que era só um galho meio diferentão. Mas não demoraram muito para perceber que poderia ser bem mais que isso, e acabaram levando para o Landsmuseum, e a princípio julgou que o artefato deveria ter uns 1000 anos. Mas após estudos mais aprofundados, os especialistas chegaram à conclusão que ele tem mais de 1500 anos. E essa descoberta incrível da jovem Saga só foi possível porque o lago estava num nível extremamente raso, com algumas partes já sem água devido a uma forte seca e total ausência de chuvas. Quando esse meteorito cruzou o céu da Austrália, iluminando tudo, para a maioria das pessoas foi apenas um espetáculo a ser apreciado. Mas para alguns pesquisadores, era o início de uma grande busca pelo local exato da queda do pedregulho. Busca que envolveu até alta tecnologia para determinar uma área de procura. Mas mesmo com tudo isso, os caras não arrumaram nada após dias de busca e só conseguiram encontrar a pedruca espacial depois que uma onda extrema de calor e falta de chuvas secou esse rio. Porque era lá, no meio da lama, que o meteorito de 4,5 milhões de anos de idade e pesando apenas 1,5 kg estava escondido. E agora finalmente pode ser devidamente estudado. Nesse caso, foram os próprios pesquisadores e cientistas que foram atrás do pedregulho, mas quando alguém acha um negócio desses, costuma vender por uma boa grana se for autêntico mesmo. Quando uma grande seca assolou parte da Espanha, a agricultura sofreu muito com a falta d'água. Mas apesar dos grandes prejuízos desse setor, a diminuição dos níveis de água dos lagos acabou revelando uma relíquia arqueológica datada de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Por essas características de pedregulhos empilhados muito semelhantes ao Stonehenge no Reino Unido,
Essa formação acabou ficando conhecida como o Stonehenge espanhol, numa demonstração de criatividade poucas vezes vista antes. E, na real mesmo, ninguém sabe ao certo quem ou por que essas pedras foram postas ali. Mas, como alguns esqueletos foram encontrados nas proximidades, alguns especialistas teorizam que sejam tumbas. E enquanto alguns defendem que as rochas deveriam ser movidas para um museu e outros que elas devam ficar onde estão, o Stonehenge espanhol continua sendo um ponto turístico que só pode ser visitado quando o nível da água está bem baixo. E foi também durante uma seca severa que o lago Poyang, na China, desceu a um nível crítico, o que, para surpresa de muita gente, acabou revelando uma ponte de granito de 3.000 metros de comprimento, construída lá na época da dinastia Ming, e que servia para ligar dois condados. Essa descoberta se torna ainda mais incrível, porque com o aparecimento dessa ponte, ela fica sendo a maior ponte construída sobre um lago de toda a China, o que é um feito incrível levando em consideração que ela foi construída há trocentos anos atrás e mesmo depois de ficar mais trocentos anos submersa, ainda está lá, inteirona. Depois que esse lago na Índia começou a secar e foi aos poucos revelando que havia alguma coisa no fundo dele, os moradores decidiram drená-lo completamente para ver o que poderiam descobrir. E eis aí o que eles encontraram. Bem no fundo do pequeno lago estavam escondidas essas duas estátuas datadas do século XVI. E, segundo alguns historiadores, é muito provável que o local seria um templo, que por alguma razão acabou ficando inundado, e por isso se tornou um projeto abandonado. E um detalhe que reforça essa teoria é o fato das estátuas estarem inacabadas. Canais que atravessam grandes cidades precisam de uma limpezinha de tempos em tempos, porque a quantidade de porcaria que as pessoas jogam mal dá para imaginar. E um grande exemplo disso é o canal Saint-Martin, que corta o 10º distrito de Paris. E quando foi drenado lá em 2001, acharam de tudo lá dentro, desde coisas mais recentes como bicicletas e motos, até relíquias como cofres antigos com moedas de ouro, e até 2 mísseis da época da Segunda Guerra Mundial. Só que, como eu disse, de tempos em tempos precisa de uma nova limpeza. E quando foram drenar tudo novamente, 14 anos depois, acharam ainda mais coisas. Uma mais doida que a outra. E que ninguém tem nem ideia de como foi parar ali. Como no caso de alguns carros, máquinas de lavar e 1 zilhão de bicicletas. E até uma arma com silenciador. O que é uma ideia bem assustadora para falar a verdade. As bicicletas, motos e até a máquina de lavar eu consigo entender. Agora, carro? E não foi um só não, foram vários. Agora me diz, como um carro cai dentro de um rio desses no meio da cidade e ninguém fica sabendo? Doideira, hein? Uma das histórias mais insanas que andam sendo compartilhadas por aí envolvendo os 7 mares é essa, feita por um homem que fazia um passeio de barco na Inglaterra. Quando a água começa a balançar, parece muito que vai sair algum bicho enorme dali. Mas o que sai é uma baita raba de peixe gigante se debatendo de um lado para o outro. E logo depois, voltando para as profundezas. E, segundo a história, o homem que gravou a cena não faz ideia do que possa ser, e teria garantido não ter visto nada além disso. Olhando bem de perto, fica difícil acreditar que essa cauda pertença a um golfinho, baleia ou qualquer outro animal marinho desses, porque ela se move meio esquisita, né? Parecendo mais uma coisa de borracha, podendo ser alguma daquelas caudas usadas no sereísmo. Mas se for esse o caso, o homem deveria ter visto uma pessoa fantasiada, já que ela não poderia ficar forevermente dentro da água.
O que levanta pelo menos mais duas hipóteses. Ou esse cara está mandando o maior caosão de que não viu mais ninguém por ali, ou esse vídeo é bem mais intrigante do que a gente imagina. Mas e aí, o que você acha? Olhando assim, parece até que alguém jogou um carpetão vermelho no meio da praia. Mas não foi isso não. Na verdade, essa filmagem mostra uma situação nada comum que aconteceu em algumas praias da Califórnia quando milhões de pequenos caranguejos saíram da água e foram se amontoando nas areias, como se quisessem pegar um bronze. Mas, na verdade, isso aconteceu por causa do aumento da temperatura no verão daquele ano, que acabou atraindo toda essa rapaziada para curtir uma praia, protagonizando essa cena no mínimo inacreditável. Quem está dando um rolê pela praia e dá de cara com uma cena dessas, logo imagina que tem um cardume inteiro de peixes se afogando fora d'água. Mas não, pelo menos não nesse caso, porque pode até não parecer, mas esses carinhas aí estão fazendo um baita surubão. Esse vídeo feito na Califórnia mostra uma espécie de peixe chamada de grunion. E o processo de acasalamento dessa espécie envolve esse momento super esquisito pra gente, onde eles ficam fazendo isso aí nas bordas das praias. O que, diga-se de passagem, é uma manobra de procriação bem arriscada, já que muitas aves marinhas costumam querer se meter nessa história para fazer uma boquinha. Maior perigo essa farra aí, hein? Mas se for pensar bem, tem gente que corre risco parecido ou até pior para fazer umas coisas assim e olha que nem é pelo bem da espécie não. Às vezes acaba até perpetuando a espécie, mas no puro acaso. E por falar em procriação marinha, uma outra situação inacreditável foi essa, onde um grupo de veterinários foram acionados para resgatar um pequeno tubarão encontrado ferido nas areias da praia. Só que quando chegaram ao local, perceberam que era uma fêmea em trabalho de parto. E como ela estava extremamente debilitada, eles mesmos decidiram fazer o parto dos bebês tubarões, antes que fosse tarde demais. E acabaram conseguindo salvar todos os filhotes, mas infelizmente não a mãe, que estava muito machucada por alguma coisa que não foi divulgada. Infelizmente, o mundo está repleto de coisas que fazem muito mais mal do que bem. E uma das mais preocupantes quando o assunto são os mares é o plástico, que é produzido de forma incontrolável nos mais variados tamanhos e formas, poluindo tudo por aí, principalmente os oceanos. E por causa desse mal criado por nós mesmos, que cenas tristes como essa acontecem, onde uma baleia foi encontrada já sem vida numa praia na Indonésia, com quilos e mais quilos de plástico presos em seu estômago. E tinha de tudo, desde canudos a sacolas, até copos descartáveis e até chinelos dentro do pobre do bicho. Deixando aí mais um alerta para a gente se ligar na nossa forma de consumir as coisas e diminuir o uso de tanto plástico. Plástico que também foi o responsável pelo que aconteceu com essa tartaruga, que acabou engolindo um bocado de rede para pesca. E teria tido o mesmo destino da baleia, se essa ONG de conservação marinha não a tivesse encontrado a tempo e retirado toda a rede. E já que estamos falando de baleias, um outro caso de um desses animais na praia aconteceu na Índia, quando esse bicho enorme de 15 metros, pesando aproximadamente 18 toneladas, ficou encalhado nas areias. Os esforços para tentar salvar a baleia começaram entre os próprios moradores locais, mas depois de 2 dias tentando devolver a baleia ao mar, mais e mais pessoas se juntaram à causa e, no final das contas, organizaram uma super operação de resgate que envolveu 50 pessoas e 3 barcos rebocadores, que depois de 6 horas de trabalho conseguiram devolvê-la ao mar.
Quando essa esfera metálica de 1,5 metro foi encontrada em uma praia japonesa por banhistas, a cidade toda deu uma surtada tentando entender o que era essa coisa. E não demorou nada para surgirem várias teorias, dizendo ser uma mina da Segunda Guerra ou até um objeto vindo do espaço. E a galera ficou tão pé atrás com esse negócio aí que apelidaram a esfera carinhosamente de Ovo de Godzilla e chamaram o esquadrão especial da polícia para averiguar o que seria essa coisa, que após passar por um raio-x, descobriu-se que, pelo menos a hipótese da mina, estava completamente descartada, já que o objeto é oco. Mas até então isso ainda não resolvia o enigma do que era essa boleta metálica jogada na praia. Apesar de ser uma coisa bem estranha para a maioria de nós, um oceanógrafo chamado Mark Inall surgiu com a resposta para esse mistério assim que viu a notícia na internet. E segundo ele, isso aí não passa de uma boia. O tal Mark conta que é comum que essas boias se soltem de vez em quando e fiquem perdidas no mar por décadas e décadas, se deteriorando e perdendo todas as características e inscrições originais, tornando impossível o seu reconhecimento por pessoas que não são do ramo marítimo. Muitas pessoas creem na existência de anjos, seres celestiais que muitas vezes intercederiam pelos humanos. E apesar da visão mais famosa ser a ocidental, também existem lendas sobre seres semelhantes em várias outras culturas do Oriente. E por falar no Oriente, foi do Camboja que saíram essas imagens, que, segundo as histórias, mostraria essa criatura caída ao chão, com vários curiosos em volta. E ainda segundo essas histórias, várias pessoas teriam visto esse ser caindo rapidamente do céu. E quando foram ao local, foi isso aí que encontraram. É claro que muita gente na internet não acreditou nem um pouco nessa história, principalmente pela falta de filmagens e até de mais fotografias. E existe um boato de que esse anjo seria na verdade uma escultura criada por um artista local. Mas infelizmente existem tantas versões diferentes para a origem dessas imagens que é praticamente impossível saber ao certo qual delas pode ser real. Mas e você? O que acha que pode ser essa coisa? Um dos fenômenos mais inacreditáveis que só podem ser vistos do alto é essa cachoeira dentro do oceano, localizada nas Ilhas Maurício, que é um país da África Oriental. Dá uma olhada só nesse vídeo feito por drone. Apesar de parecer muito que tem uma baita queda d'água dentro do mar, a verdade é que isso é uma grande ilusão de ótica causada pelas correntes marinhas do lugar, o que deixa o espetáculo até mais interessante, e que, graças aos drones, ficou bem mais fácil de ser apreciado. Outra coisa misteriosamente incrível que pode ser admirada com a ajuda de drones é esse buraco flamejante situado no deserto do Turcomenistão e é conhecido de forma popular como o Portão para o Inferno. A história desse rombo no chão de mais de 70 metros de diâmetro é muito louca, porque lá no início dos anos 70, um grupo de cientistas soviéticos teria encontrado esse buraco. Só que dentro dele não havia fogo, e sim vários gases tóxicos e inflamáveis, o que tornaria impossível o acesso ao interior da cratera. E então os caras pensaram, e se a gente tacasse fogo lá dentro e esperasse alguns dias para o gás todo queimar e depois entrasse? Na hora todo mundo achou a ideia genial. Só que esse plano não deu muito certo não, porque hoje, mais de 50 anos depois, o buraco ainda está pegando fogo loucamente como se não houvesse amanhã. E eu só não digo que aqueles cientistas estão até hoje esperando para entrar ali, porque até a União Soviética que eles faziam parte já acabou e o fogo ainda não. O que de certa forma vem preservando os mistérios dessa cratera há décadas. Encontrar a escultura de um bebê gigante dormindo no meio do deserto pode até parecer uma coisa bem estranha, mas é possível.
já que tem um bebezão tirando uma pestana no deserto de Gobi, na China. E o bicho não é pequeno não, hein? Tem 10 metros de comprimento e aproximadamente 5 de altura. E foi todo construído com blocos de bronze pelo artista britânico Mark Quinn, que queria chamar atenção para a falta de cuidado da humanidade em relação ao meio ambiente. E apesar de ser possível ver a escultura de bem longe, só dá para ter uma noção perfeita de todos os detalhes usando um drone. E é também com a ajuda de um desses aparelhos que, na época certa do ano, essa situação inacreditável pode ser filmada no Lago Michigan, que tem boa parte da sua área congelada no inverno, incluindo esse farol, que fica tão coberto pela neve que parece que a própria construção é feita internamente de gelo, tipo no filme Frozen. Universo inexplicável citando o filme da Disney, por essa você não esperava. Na China, Indonésia e alguns outros países asiáticos, existe um ritual funerário realizado em antigos e pequenos vilarejos, que consiste em suspender o caixão e fazer uma espécie de sepultura nas alturas, onde o local de descanso eterno fica sendo as paredes das montanhas, o que, segundo a crença, ajudaria o espírito da pessoa a fechar seu ciclo e seguir em frente. O mais curioso desse ritual é que ele começa com a pessoa ainda viva, e funciona assim: quando o tio ou a tia já está chegando ali na idade de ir de arrasta para cima, a própria pessoa escolhe a madeira e começa a confeccionar o seu caixão, assim como também escreve seu nome na madeira e qualquer coisa relacionada às suas crenças. E depois disso, deixam o paletó de madeira guardadinho só esperando o dia chegar. E quando chega, ambos são levados até a colina, quando são erguidos e colocados na rocha. E pode até parecer um negócio meio mórbido fazer o próprio caixão, mas como de acordo com a crença da maioria deles, isso aí não seria o fim, e sim apenas um recomeço. Então eles levam na boa essa tarefa que para muita gente seria um pesadelo. E é também na Ásia que um tipo diferente de arte que só pode ser apreciado das alturas é feita nas plantações de arroz de algumas cidades. É surreal que essa galera consegue desenhar de forma tão perfeita, plantando variadas espécies de arroz em alturas e níveis diferentes, para criar as formas e cores das figuras. O que não é um trabalho nada fácil, mas compensa atraindo vários turistas que vão a esses lugares só para ver de perto como são feitas essas obras de arte vivas. Uma outra obra, dessa vez criada pela própria natureza, que também é muito melhor apreciada olhando de cima, são as Montanhas Arco-Íris na cidade de Cusco. E a visão dessas montanhas é tão surreal que o lugar entrou para a lista do National Geographic de locais para serem conhecidos antes de bater as botas. E eu nunca fui não, mas pelas imagens parece valer muito a pena. E isso sem contar que o local é o palco para vários mistérios, como por exemplo relatos de luzes sendo vistas pelas redondezas durante as noites. O que só dá mais vontade ainda de ir até lá dar uma conferida pessoalmente. E antes de partir para a nossa próxima filmagem de hoje, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar um like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. Se você chegou agora aqui no canal ou se está há mais tempo e ainda não se inscreveu, eu peço que, por favor, não deixe de me dar esse apoio, se inscrevendo e ativando as notificações, para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui também. Muito obrigado e vamos em frente! Nos Emirados Árabes, no meio do deserto, existe uma cidade inteira, completamente abandonada, chamada de Al-Madan. E com uma visão aérea é possível ver bem todas as casas, comércios, escolas e tudo mais sendo lentamente consumido pelas areias com o passar do tempo. E como toda boa cidade fantasma, essa aqui também tem seus mistérios e histórias de arrepiar. Para começar, pelo motivo da cidade ter sido abandonada por todos os seus habitantes, que, segundo a lenda, teriam fugido às pressas do local,
por causa de um Jin, que na cultura de lá é uma espécie de espírito capirótico que toca o terror na galera mesmo sem pena. Mas também existe uma outra explicação menos mística, que afirma que, na verdade, as pessoas foram obrigadas a deixar a cidade por culpa dos arquitetos, que não planejaram bem as construções e muito menos a localização da cidade, que fica bem no caminho da migração das dunas, o que acabou soterrando a cidade. Mas é claro que a história do Jin é muito mais interessante do que uma falha de planejamento, né? Então eles vendem muito essa ideia de local amaldiçoado para chamar mais turistas, o que funciona muito bem e o local é bastante visitado. Agora, se você curte vídeos misteriosos, deixa eu te convidar para assistir um novo episódio que acabou de sair lá no meu outro canal, que é dedicado exclusivamente ao terror e está aparecendo aqui na sua tela nesse exato momento. Tenho certeza que você vai se amarrar. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.